Saíram da discussão alguns lembretes, alguns conhecimentos e algumas diretrizes que a gente acha interessante estar compartilhando com os apoiadores. Bom, primeiro é a necessidade da gente avançar sempre na capacidade técnica de prestar ou articular assessoria jurídica. Isso é um fato que foi bem lembrado, que as grandes empresas usam muito bem esse conhecimento jurídico, e a gente tem que estar sempre, se não os próprios apoiadores não terem esse conhecimento, mas ter capacidade de articular com outros atores para poder suprir essa necessidade, especialmente com a lei implementada, o plano nacional que está sendo discutido. Então, isso está se tornando cada vez mais importante. Segundo, a necessidade de envolver gestores e servidores em programas de capacitação e sensibilização de educação ambiental e coleta seletiva solidária, que é um pouco também do que o pessoal no Rio de Janeiro faz, mas trabalhar sempre com a sensibilização desses tomadores de decisão, dos servidores dos poderes públicos locais, especialmente que são a responsabilidade final, né, dos planos municipais, são de escala local. E, geralmente, ainda mais no interior, muitas cidades não têm um corpo técnico de gestores e de servidores com pleno conhecimento. Então, a gente tem que estar sempre avançando nessas atuações também. Terceiro, é refletir sobre a participação, contribuição do setor de saúde na implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Também foi lembrado que a saúde ela é integradora, né, de vários aspectos, e ela tem que ser um dos agentes que vai participar dentro dessas discussões, especialmente por a capilaridade que ela tem, pela quantidade de gente que está envolvida nos planos, como que chama? Eu esqueci, Pete, mas nos sistemas municipal de saúde tem bastante servidores, aqueles agentes de saúde. Agentes comunitários. Isso, obrigado. Esses agentes comunitários têm bastante capilaridade e eles podem ter uma penetração dentro da sociedade, dentro dos municípios, para poder fazer essa divulgação. Está contemplado, Pete? Eu acho que também a questão da intersetorialidade. A saúde ela é um dos setores mais bem articulados e mais participativos atualmente no Brasil. A gente tem muito para aprender com a saúde, e a proposta é trazer a saúde para a discussão da política nacional, para apoiar a luta do catador, e também para trazer essa lógica de trabalhar integrando diversos setores, né? Então, intersetorialmente. Então, é nesse sentido que a gente tem bastante para aprender com o setor da saúde, que a nível nacional, está dando um banho de participação e de atuação, né, por parte do serviço, dos pesquisadores e dos servidores da área da saúde. E, voltando ali, a rede de apoiadores tem que tomar conhecimento do sistema jurídico e suas instâncias de atuação, que foi bem lembrado pelo nosso colega Rafael também, que ele falou que existe Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria, são várias instâncias do sistema jurídico, e a gente tem que ter claro quais instâncias tem, quais as áreas de atuação, qual a capacidade de atuação de cada uma dessas instâncias, para a gente poder saber como acessá-las e quando acessá-las. E eu acho que poderia entrar antes também o trabalho em rede, né? A gente pode, por exemplo, que nem a gente fez a mesa de abertura, né? A organização do evento colocou o Ministério Público junto para conversar com a universidade, fazer a rede de apoiadores, promover momentos de discussão desses diversos apoiadores. E numa rede de apoiadores entra os três setores. Entra o primeiro setor, que é a gestão pública, entra o segundo setor, que é a iniciativa privada. Troquei? Não, né? Tá certo. E entra o terceiro setor, que são as entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. Então, todos podem apoiar. Agora, a gente precisa botar esse povo para conversar, porque senão cada um quer fazer uma coisa diferente. Tem um que quer dar cesta básica, e outro que quer dar alguma coisa mais consistente. Talvez cada um possa dar alguma coisa realmente, que nem numa festa, né? Um leva o refrigerante, outro leva o salgadinho, e a festa fica mais barata para todo mundo. Mas tem que se conversar para chegar no que é bom para o catador, senão fica cada um atirando para um lado e não se fortalece essa possibilidade. Então, pensar em rede de apoiadores também vai ser sempre interessante. E tem também o que eu tinha pulado ali,
que não só os catadores têm que estudar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mas os apoiadores também têm que fazer grupos de discussão, têm que chamar outros atores, enquanto rede mesmo, que a Polly estava falando, tem que tomar conhecimento e ter cada vez mais capacidade de entender e operar nesse plano nacional, especialmente no próximos anos, nesse contexto. Aí tem algumas sugestões de ações para o movimento que a gente colocou. Você quer falar, Polly? Eu acho que é melhor. Movimento Nacional de Catadores. Isso. Surgiu uma coisa ótima que, assim, como eu sou Fórum Lixo Cidadania, eu acho ótima, né? Que a gente ponderou, a Emília principalmente, propôs que talvez seja a hora de rearticular o Fórum Lixo Cidadania. O Fórum Lixo Cidadania ele foi muito sustentador da organização do Movimento Nacional dos Catadores. Ele ajudou a criar esse caldo de cultura que foi importante para o início da organização do movimento. E agora o que a gente vê é que a política nacional está sendo discutido muito somente no altíssimo escalão. A gente não consegue se apropriar do que está acontecendo. Como que vai ser o resultado dos GTs, dos acordos setoriais? E depois que eles fizerem um acordo, quem que tem que concordar com esse acordo ou não? Né, para saber quanto de recurso vai ser investido na coleta seletiva, não é isso? A logística reversa não é isso? Então, talvez, se tivesse hoje, voltasse a ter lixo cidadania, pudesse ser uma boa contribuição para trazer para a terra essa discussão da política nacional, entendeu? Para ancorar na base e na sociedade a discussão dessa política nacional. O Fórum ele tem muito essa cara, muito esse perfil, e seria um ótimo ator para congregar as pessoas que podem ajudar nessa discussão da política nacional. E isso, gente, tem uma coisa que é fato. Assim como o movimento surgiu do caldo de cultura que foi criado pelo Fórum Lixo Cidadania, que convidou a sociedade a se indignar com o trabalho praticamente escravo que os catadores vinham realizando na invisibilidade no Brasil, e também se indignar com criança no lixo, agora é a vez do movimento chamar o Fórum Lixo Cidadania, entendeu? O Fórum Lixo Cidadania, se não for chamado pelo movimento, não vai ter a mesma força. Então, eu acho que foi isso que a gente discutiu e que foi muito legal. E também uma questão da relação dos apoiadores e o movimento, que existem muitos atores que atuam dentro dessa situação, trabalhando junto com o movimento, apoiadores junto com instâncias do movimento, para problematizar a metodologia de formação para catadores e apoiadores e a relação de saber-poder que essas práticas podem instituir. Isso daí, gente, é a questão... Eu acho que o Carlos podia falar isso melhor, não? Bom, você vai... Não, acho que só precisa traduzir um pouco mais. Que tá bem então, tá meio... Por isso que está em itálico, para poder ter uma apresentaçãozinha um pouco melhor. Então, vamos lá. É a questão de não centralizar os conhecimentos, a formação, a prática de formação mesmo, de apoio, só em lideranças. E a gente sabe que as relações de poder que constrói o conhecimento é poder, né? Então, quanto mais uma pessoa conhece, mais ela tem poder sobre os outros. Então, de procurar nas metodologias de apoio, de formação, tentar distribuir cada vez mais, tentar manter essa consciência para poder não criar relações de poder e não fomentar relações de poder em coletivos. Eu acho, na verdade, gente, que aqui nós estamos falando da autogestão, né? Porque, assim, a autogestão não é uma coisa que a gente tem que pensar só do ponto de vista da autonomia, da questão econômica, não é só isso, né? Quer dizer, como é que a relação de poder se dá internamente dentro de cada movimento que a sociedade organiza, né? Quer dizer, como é que as relações de poder acontecem entre, por exemplo, incubadoras e catadores, e os catadores que tiveram a oportunidade de receber uma formação, e os seus colegas que ficaram lá, né? Que muitas vezes as coisas que são discutidas lá em cima não chegam para aquelas pessoas que estão ali, né? E às vezes isso faz com que a pessoa fique alienada. Ela sinta dificuldade de compreender
né, e de poder participar ativamente da própria organização do trabalho dela no dia a dia, né? Quer dizer, então, eu acho que é pensar um pouco isso, né? Então, na verdade, eu acho que a gente podia até propor, né, que esse tema autogestão ele fosse aprofundado, ele fosse discutido melhor, né? Tanto dentro das incubadoras quanto dentro do movimento e da próprio comitês, dos comitês, enfim, dos organismos que os catadores têm, né, de organização e de formação política. Ok? Então, você vai ajudar a melhorar a redação, Carlos? Depois? Entendi que sim. Vai, né? Tá. Já? Então, aí, como tinha assim, novos apoiadores e novos e gestores que estavam começando a sua senda, né, no apoio à categoria, a gente falou em alguns momentos, e algumas a gente não falou, mas aprovou no final, uma série de lembretes que talvez fossem importantes, que vão economizar, desculpa a expressão, bastante mico. Eu já paguei bastante mico, né, de aprender com catador, de catador, assim, na elegância, me situar, né? E eu achei que esses lembretes aí podiam ser úteis, nós achamos, né, que também poderiam ser úteis para os futuros apoiadores, novos gestores que venham a se envolver na questão dos catadores. Eu sugiro que vocês concordem ou não, acho que tem que validar isso aqui, né, que a gente fez lá. Eu também estou pensando que isso depois pode virar encaminhamento se todo mundo for estando de acordo. Então, assim, então, vamos ver. Então, em primeiro lugar, não é catador de lixo, mas sim catador de material reciclável. Todos de acordo? Sim, está no CBO. Mas a gente precisa começar a botar isso no papel, porque todo mundo novo que entra fica falando, e o gestor municipal fala muito isso. Mas todo catador corrige todo mundo. Isso. Não tem nada de catador. Mas vai ser mais fácil corrigir se estiver escrito em algum lugar, né? E tiver todos juntos também, né? Porque são várias recomendações, né? 2, o apoiador e o gestor não montam uma cooperativa, nem organizam catadores, mas apoiam as organizações deles, né? Sem ferir essa autonomia. Porque vira e mexe o gestor ou o apoiador fala, porque eu montei uma cooperativa de catadores, não fala? Porque eu organizei os catadores. Nossa, tu é Deus, né? Deus, então, não é? A gente precisa se lembrar que cada um no seu quadrado e a gente não organiza ninguém. Na melhor das hipóteses, apoia alguém a se organizar, correto? É uma ação de autogestão, né? Então, estão de acordo? Que o apoiador e o gestor ele não monta e nem organiza uma cooperativa, quem organiza e quem monta são os catadores, e o que eles fazem é, no máximo, apoiar, e esse é seu papel, tá certo? 3, nem sempre o que o técnico acha que o catador precisa é o que ele realmente quer. Respeito é fundamental. Não é? Eu já vi vários técnicos, eu dei esse exemplo, né, frustrados, porque, poxa, eu arrumei escola de graça para o cara não foi estudar. Não, você perguntou se o cara queria, né? Faltou só esse detalhe, né? Porque ele acha que estudar é importante. Ele pode achar o que ele quiser, mas ele tem que respeitar o que o outro acha, né? Talvez não seja aquele momento da vida do cara, não é que estudar não é importante, né? Mas só pode não ser o momento. Então, estão de acordo? Sim. 4, não fazer por eles catadores, né? Mas com eles. Porque também, muito frequente o técnico botar o catador embaixo do braço e virar a mãe dele, né? E fazer por ele ao invés de com ele, né? Estão de acordo? 5, não tentar mudar o nome de catador. Esta nomenclatura carrega a identidade e a história dessa categoria. Não é classe, é categoria, não pode ser classe. Classe é classe social, é pobre, rico, não é isso?
é categoria aqui no caso, né? Dessa categoria de trabalhador que foi reconhecida na CBO. Eles têm orgulho e esse nome está ligado à identidade do movimento. Devemos desconstruir o preconceito sem trocar o nome. Não é mudar o nome, é mudar o preconceito. Essa foi uma que eu aprendi com o catador, vocês que me ensinaram. Né? Só que tem que ensinar para mais gente. Né? Então, vamos botar aqui nos lembretes. Estão de acordo? Não é querer falar reciclador. Sabe no Rio quem que quer que catador não se chame mais catador e sim reciclador? O sucateiro. Né? Porque assim ele se beneficia do que as conquistas do catador. Né? Porque ele é o reciclador, ele é mais conhecido como reciclador do que o catador. Tecnicamente, nós somos todos recicladores, desde a dona de casa que está separando o material até a indústria que está reciclando lá no final. Todos são recicladores. Mas catador é só catador. Né? É a categoria, exatamente. Estão de acordo, então, né? 6. A integração dos grupos de catadores é muito importante para o fortalecimento político regional e para a troca de experiências. Então, sempre, isso é uma recomendação, é um lembrete para o apoiador, o técnico, sempre promover integração. Está com uma van disponível no município? Vamos visitar outra cooperativa. Esse tipo de troca é muito rica. Estão todos de acordo? Que é o que falta no Rio, né? Porque se ficar os grupos isolados, e essa recomendação, ela serve também para as incubadoras. Porque quando a incubadora vai dar apoio para um grupo se organizar, se constituir, ela precisa pensar nisso. Né? Aquele grupo precisa conhecer os outros grupos que estão em volta dele, ou próximo, né? E se articular. Né? Conhecer o movimento nacional, se articular em torno das conquistas, conhecer as conquistas e a luta do movimento, né? Para ele poder criar... Ô, Carlos, isso que você está falando é tão interessante que eu acho que devia ser um extra, sabe? Esse é integração entre grupos, mas a regionalização também vai ser importante. Isso não tem no Rio, isso vocês aqui dão banho, entendeu? Então, eu acho que poderia entrar como um item à parte.